Então, como é que a sinalização e as placas de trânsito dentro da Europa é diferente? Será que você vai ter um pouco de dificuldade? Bom, primeira coisa, na Europa nós temos 50 países, 49 na verdade, 50 países dentro da Europa. E desses 50 países, metade praticamente faz parte da União Europeia. Dentro da União Europeia, a sinalização, as regras de trânsito são padronizadas, salvo algumas regras bem específicas, locais e tal. Mas, no geral, é basicamente a mesma regra. Então, se você sabe dirigir na Alemanha, você vai conseguir dirigir na França, em Portugal e vice-versa, bem tranquilo. Mas aqui a gente tem algumas placas que são diferentes, algumas regras que são diferentes do Brasil. E quais são elas? Bom, são várias e por isso eu montei um guia que vai te ajudar a dirigir melhor aqui na Europa com tranquilidade. Então, eu peguei as principais placas diferentes e regras de trânsito diferentes e deixei aqui embaixo num guia que você vai baixar para você vir dirigir na Europa, para você saber quais são as regras e ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas eu já vou te contar aqui algumas das principais placas que você vai encontrar e algumas regras assim, que são bem diferentes e que você deve prestar atenção. Então, para começar, uma placa que é a placa de sentido proibido. A diferença é que no Brasil ela é assim. Ela é redonda com um círculo vermelho, uma seta preta central com uma faixa na diagonal cortando esse sentido, quer dizer que é proibido. Só que aqui na Europa ela é diferente, ela é assim, que é vermelha com o risco branco dentro. Essa é a diferença. Essas são as duas placas de sentido proibido no Brasil e na Europa. A outra placa que é diferente do Brasil e da Europa, que é muito comum de você encontrar, é no sentido da rua, né? Qual é o sentido da via? Então, no Brasil, nós temos essa placa aqui, que é no fundo branco, com um círculo vermelho, com a seta indicando qual é o sentido. Já na Europa, ela é assim, ela é azul, com uma seta branca, essa é a diferença. Outra placa também que é muito comum que você pode encontrar na Europa e que é diferente do Brasil é essa daqui, que é a placa de pare. Então, ela é bem parecida até, na verdade, com o Brasil, né? Que o Brasil ela é vermelha, com escrito pare dentro. E aqui na Europa, ela é padronizada e ela é assim. Ela é hexagonal, vermelha também, escrito stop, né? Essa é bem simples, dá pra identificar com muita facilidade. Outra placa que também é muito interessante você tomar cuidado e é muito usual, né? Muito do dia a dia, que você vai encontrar com muita facilidade, que você pode tomar multa com muita facilidade também, é essa placa aqui, que é a placa de proibido parar e estacionar. Que no Brasil, ela é assim, né? Um fundo branco com borda vermelha, com um E no fundo e dois cortes, duas barras, dizendo proibido parar e estacionar. Já aqui na Europa, ela é assim, ela também é redonda, com a borda vermelha, só que ela tem um fundo azul, sem o E, e ela tem um X vermelho, quer dizer que é proibido parar e estacionar. Tenha cuidado com essa placa também. Outra coisa também que é bem interessante na Europa, que eu acho que no Brasil, eu acho que ela também é uma regra, mas eu acho que as pessoas não cumprem, é que você precisa parar na faixa de pedestre, mesmo que não tenha semáforo, caso tenha alguém para passar na faixa. E principalmente se você estiver nos países mais ao norte, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, e tiver alguém para passar na faixa, ela vai passar e ela não vai esperar você parar para ela poder passar. Então, se você não tiver atento a parar nessa faixa, você pode acabar atropelando uma pessoa. Então, tenha muito cuidado. Se você vê que tem alguém para passar na faixa, tenha cuidado. Outra coisa que tem que cuidar é com as faixas de ônibus, que normalmente são exclusivas para ônibus. Nunca ande nessas faixas, que pode dar multa. Também tenha muito cuidado com radares. Tem muitos radares aqui na Europa e você pode tomar uma multa muito facilmente de velocidade, principalmente. Então, não ande acima da velocidade. Tenha cuidado, tem algumas curiosidades, por exemplo, na Alemanha, não ande devagar, ande o mais rápido possível, desde que esteja dentro do limite. Também não faça nenhum gato, porque tem muitas câmeras, né, nas vias, tanto dentro da cidade quanto na estrada, então tenha muito cuidado com isso. Outra coisa também é que o pedestre sempre tem a vez, mesmo que o semáforo abra para você. Existem alguns semáforos bem interessantes aqui na Europa, que às vezes eles abrem para o pedestre. Quando você vai fazer uma conversão, o semáforo pode abrir para você, mas ele pode abrir para o pedestre que está na faixa para onde você vai converter. E daí o pedestre tem o direito de passar. O pedestre, então tenha muito cuidado, também tenha muito cuidado com bicicleta, porque tem muita faixa com faixa lateral com a bicicleta, e se a bicicleta estiver no semáforo,
você tem que esperar, quando você for fazer a conversão, tem que esperar a bicicleta passar. Então sempre cuide, se tiver uma bicicleta do seu lado, sempre cuide, porque a bicicleta sempre vai ter a vez. Se o ciclista for daqui, ele vai continuar e ele vai esperar que você espere ele. Então fique atento. Se você está vindo para parar no semáforo, tem um ciclista vindo, espere ele passar por você, ver se ele converte, ver se ele continua reto, porque ele vai continuar. Então cuidado com isso. Então sempre lembre, o pedestre tem toda a razão, sempre tem a prioridade. Se tem um pedestre na rua, sempre cuidado com isso. Também dê preferência sempre para o ciclista. O ciclista tem o segundo lugar, digamos assim, de preferência. Então, o ciclista sempre tem mais preferência do que o carro. Depois você, com um carro. Se você estiver com moto, a mesma coisa. Tenha muito cuidado com esse tipo de conduta. Tenha uma conduta muito correta, com uma direção defensiva real, para que você não tenha nenhum tipo de problema. E lembrando que aqui a fiscalização é muito mais intensa e muito mais rigorosa do que no Brasil. Então, se você dirigir dessa forma, você não vai ter nenhum tipo de problema. E lembrando, não são só essas placas, não são só essas regras que são diferentes do Brasil. Então clica aqui embaixo, eu fiz um guia para a União Europeia. Lembrando que os países fora da União Europeia podem ser um pouquinho diferentes as regras. Então, fique atento a cada país e eu não vou deixar as regras de todos os países aqui. São vários países, mais 25 países além da União Europeia. Então, se você estiver vindo para a União Europeia, né, a maioria dos turistas brasileiros vem para a União Europeia, baixa agora o guia. Você também pode compartilhar esse link com alguém que você conhece que está vindo viajar para a Europa e vai alugar um carro, um motorhome ou uma moto para dirigir e precisa saber dessas informações.